Olá, galerinha, aqui tia Sônia, como é que vocês vão? Com muita saudade de vocês, uma pena que a gente não pode estar junto, né? É uma pena que a igreja já voltou, mas que vocês não podem estar lá. E eu acredito que a mamãe e o papai já devem ter explicado por quê, né? Que a gente tem que obedecer às leis, né? E por segurança também, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que muito em breve a gente vai poder estar junto, a gente vai poder estar de volta às nossas aulas, né? Tanta saudade das nossas aulas. Mas enquanto isso não acontece, a gente não pode ficar sem estudar a palavra de Deus, a gente não pode ficar esse tempo todo sem se falar, não é mesmo? E por causa disso, toda semana a gente vai ter um vídeo, cada semana um professor, e a gente vai dando continuidade às nossas lições, tá bom? E com isso a gente vai continuando a interagir até que a gente possa estar realmente junto de novo, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre uma lição que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia. E quando eu vi o tema eu fiquei muito feliz, porque realmente tem tanta gente, tanto adulto quanto criança, por que não, passando por essa situação. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Mas o que é ansiedade? Vocês sabem o que é ansiedade? Talvez vocês nem saibam explicar o que é, mas eu tenho certeza que vocês sabem. Se eu der um exemplo, vocês vão entender o que é. Eu tenho certeza que vocês passam por isso também. Por exemplo, sabe aquela situação em que quando você vai fazer uma prova, você fica preocupado, mas será que eu vou conseguir tirar nota boa? Será que eu não vou? E aí tem gente que começa a roer as unhas, tem gente que não consegue dormir direito, tem gente que não consegue parar de pensar naquilo o tempo todo. Eu dei o exemplo da prova, mas pode ser muitas outras coisas. E com essa situação de pandemia, de coronavírus, tem muita gente ansiosa, muitos adultos ansiosos por causa do trabalho, muita gente que não está podendo trabalhar com essa situação, muita gente que não está podendo ir na praia, vocês não estão podendo ir para a escola. E aí, como é que vocês estão com essa situação? Vocês estão ansiosos para voltar para a escola? Ansiosos para ver de novo seus amigos, seus professores? Bate, não bate essa ansiedade, viu? Que como vocês sabem o que é? Essa preocupação, essa vontade de estar lá, ou um medo também de alguma situação. Isso tudo que cria esse sentimento que a gente chama de ansiedade. Mas vocês sabiam que Jesus falou sobre isso também? E está na Bíblia? E ele deixou um ensinamento para a gente sobre ansiedade, assim, perfeito, maravilhoso, que está lá em Mateus, capítulo 6, do 25 ao 34. Anota aí que se vocês não puderem pegar agora, na hora que vocês estiverem assistindo o vídeo, mas depois vocês peguem a Bíblia e leiam, que vocês vão ver como é legal. Eu vou ler aqui, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, Mateus 6, 25 ao 34. Aí, Jesus estava reunido no monte com os seus discípulos. E ele reparou que os discípulos estavam muito preocupados. Estavam preocupados com o que eles iam comer, com o que eles iam beber, com o que eles iam vestir, né? Eles estavam lá naquela caminhada toda, e aí? Vamos comer o quê? Né? Aquela preocupação toda. E foi ali que Jesus deixou essa grande lição para eles e para a gente. E falou assim, olha, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? O corpo não é mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem
de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. O amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia seu próprio mal. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele deu o exemplo ali da comida, da bebida e da roupa. Mas não vale só para isso. Quando ele diz aqui, não se preocupe com o amanhã, ele está falando de tudo. Então, vocês sabem do que Jesus estava falando aqui de verdade nessa palavra? Ele está falando sobre confiança em Deus. Na verdade, tudo isso que ele falou aqui foi para falar para a gente que a gente não precisa se preocupar com o amanhã, com o que vai acontecer, porque a gente precisa confiar em Deus. É isso que ele estava querendo dizer, na verdade. Dá para entender? Isso está falando de fé. De fé. Que é isso que precisa nos mover. Que a gente realmente não precisa estar preocupado com as coisas que vão acontecer. Se você vai fazer uma prova, se você estudou, se você está tranquilo porque você estudou, você não precisa ficar preocupado. Preocupado se você não estudar. Aí é outra história, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, as consequências vão vir, né? Aí sim, é motivo de preocupação, mas para quê? Para se corrigir e fazer a coisa certa. Mas quando a gente está fazendo a coisa certa, não está fazendo nada de errado, a gente não precisa se preocupar. A gente realmente precisa aprender a confiar em Deus. Porque as pessoas que são ansiosas, que vivem com essa preocupação, elas não conseguem confiar em Deus, sabia? Não conseguem. Porque elas não param de pensar no problema. Ah, mas poxa, tem problema que é sério, né? Eu sei, eu entendo. Aí é difícil parar de pensar naquilo? Mas aí o que a gente faz? A gente ora, a gente coloca essa preocupação nas mãos do Senhor. E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue descansar. A nossa mente consegue descansar, porque você acredita de verdade que o Senhor ele vai tomar conta daquela situação. E por isso a gente não precisa ficar preocupado. Deu para entender? As preocupações existem, né? Acontece tanta coisa, né? Olha essa situação que a gente está vivendo hoje em dia, com essa pandemia toda. É tanta coisa diferente, né? Normal ficar preocupado? Só que a gente não pode deixar essa preocupação tomar conta da nossa cabeça. Entende? Você vai lá, ora, coloca diante de Deus aquela situação e você descansa porque você tem a certeza de que você tem um Deus que tem o controle da situação. Tá bom? Eu vou ler aqui um texto da lição, tá bom? Jesus ensinou uma grande lição para os seus discípulos, conforme eu falei, né? Sobre confiança. Vocês já viram muitos pássaros voando por aí, não é mesmo? Agora já pararam para pensar em como eles se alimentam? Exatamente o que eu falei, né? Nós vamos aos supermercados e compramos comida. Mas e eles? Jesus mostra aos discípulos que os passarinhos não plantam sementes, nem mesmo fazem colheita, mas Deus que está no céu provê o alimento que precisam todos os dias.
Jesus pergunta aos discípulos: por acaso vocês acham que vale menos do que os pássaros? Vocês acham que vocês valem menos do que os pássaros? Não, né? Vocês valem muito, 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 muito mais. Então, se Deus alimenta os pássaros e cuida deles, imagine de vocês. Como que Ele não cuida com todo carinho, com todo cuidado, né? Então, não fica preocupado não, tá bom? Fica preocupado com nada não, tá? Ninguém vai ficar doente. Se tiver que ficar, vai ficar bom. Não se preocupem. Tenham fé, acreditem, tenham essa confiança, porque não é a tia Sônia que está falando não, tá? Foi Jesus que falou e nele a gente pode confiar, tá bom? Vou continuar lendo aqui. Do mesmo modo, o Senhor cita o exemplo das flores e como crescem no campo. Elas não trabalham, nem se vestem, nem mesmo Salomão usou roupas tão bonitas. Olha só, olha, pensa na natureza como é linda, né? Deus fez tudo tão perfeito, as flores são lindas, tem cada uma de um jeito, cada uma de uma cor. Até tem minha florzinha aqui, ó. Lindas, né? São lindas, da natureza. Não precisa ninguém plantar, elas nascem porque Deus já preparou ela para nascer. E cuida delas ali, elas ficam lindas, crescem. Agora imagina você. Imagina você. Por que Deus te criou tão perfeito? Você é tão lindo, tão perfeito. Vocês são lindos, 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 super inteligentes. Deus fez vocês tão assim perfeitos, tão maravilhosos. Por que não vai cuidar de vocês? Não tem motivo para se preocupar, não. Pode ter certeza que Ele está cuidando de tudo muito direitinho. Está cuidando da família de vocês muito direitinho. Mesmo quando vocês acham que está tudo dando errado, que na família está tendo briga, está tendo discussão, o que vocês estão vendo ali acontecer pode ser que não seja bom. Mas vocês podem ter a confiança de que tudo que Deus está fazendo, Ele está no controle dessa situação para que tudo vá melhorar e ficar na perfeita ordem. Podem confiar, podem acreditar, tá bom? Porque foi Ele que disse, não foi eu não. Na verdade, o mestre estava ensinando aos seus alunos que deveriam confiar em Deus, viu? Pois todas as coisas que necessitam, o Senhor providenciaria no tempo certo. Olha o que eu falei aqui, né? Que às vezes o que está na nossa frente é tão ruim que a gente não consegue enxergar que possa melhorar. Só que tudo vai acontecer no tempo certo. As coisas vão acontecer no tempo certo, a gente só precisa confiar. Confiar em Deus, esperar que vai acontecer, orar, ler a Bíblia e esperar que no tempo certo tudo vai acontecer de bom, tá? Afinal, nenhum passarinho se preocupa com o que vai comer no outro dia, né? Por que a gente que é mais importante que o passarinho vai se preocupar? Assim também as flores não pensam como estarão bonitas a cada manhã, mas o Senhor é quem cuida de cada detalhe da sua criação. Do mesmo modo, o Senhor cuida de cada um dos seus filhos, cada um de nós, Ele cuida de cada um de nós. Jesus nos ensinou que não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, porque isso produzirá tristeza no nosso coração. Olha isso, não é verdade? Se a gente fica preocupado com o que vai acontecer, a gente começa a ficar triste, né? E essa tristeza não faz bem para a gente. Então, é muito importante que a gente entenda que Deus está no controle da situação, de que tudo vai ficar bem, que a gente não fique ansioso com nenhuma situação do que a gente está vivendo hoje, porque as coisas vão melhorar no tempo certo. Tá bom? Antes, devemos descansar na certeza de que Deus cuidará do nosso futuro. Isso é muito certo. Ele está no controle de tudo e vai cuidar do futuro de cada um de vocês. Cada um de vocês vai ter um futuro lindo, porque é Ele que está planejando tudo. Ele é que tem todos os propósitos de tudo que vai acontecer na vida de cada um de vocês
e na família de cada um de vocês. Então não se preocupem, mesmo que vocês estejam vendo coisas ruins acontecendo hoje, porque no tempo certo tudo vai ficar bem, tá bom? E eu espero que vocês pensem nisso, que vocês conversem sobre isso com a família de vocês também, que isso está diretamente ligado à nossa fé, que a gente precisa acreditar que nós temos sim um Deus que é Pai e que cuida de cada um de nós. E que mesmo que as coisas não estejam boas hoje, no tempo certo, tudo vai ficar bem. Senhor Deus, Paizinho amado, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina, Pai, tudo aquilo que precisamos saber. Obrigada, Senhor, por cada um, Pai, que está ouvindo esse vídeo, Senhor. E eu te peço, Paizinho, tira, Senhor, toda a preocupação, Senhor. Nos dê a Tua paz, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos encha com a Tua paz, Senhor, e tire toda a ansiedade, Senhor, do coração. Te peço, Senhor, pela família de cada um, Senhor, que está ouvindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor entre, Pai, enchendo a casa com a Tua paz, com o Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra, Senhor, ela fique no nosso coração, Pai, para que toda vez que vier a preocupação, a gente venha a se lembrar de que o Senhor é o nosso Pai e que cuida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez te agradecemos. Amém. Tchauzinho e até o próximo vídeo ou até a próxima vez que a gente esteja junto, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.